Oi, 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 salve, salve, meu queridão, minha queridona do nono ano da Iracema Visoto. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para resolver as questões que eu te passei no início da semana. A ideia vai ser essa aí, vai ser no início da semana eu te passo uma sequência de questões, chega no final de semana então, vai chegando ao final de semana, eu vou gravar o vídeo resolvendo essas questões contigo então. Vamos lá então para a nossa primeira questão. Quais são as características do mundo bipolar? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que este mundo bipolar, ele aconteceu entre o início da Revolução Industrial e o final da Guerra Fria. Então, onde teve o início das lutas por socialismo, anarquismo e tudo mais, contra o sistema de produção vigente. Então, isso aí está muito ligado a essa velha ordem mundial, a este mundo bipolar, e isso aí vai ser importante para quê? Para a gente entender a nossa sociedade atualmente também. Uma vez que hoje sim nós vivemos numa sociedade capitalista, mas que ainda traz muito desses debates da velha ordem mundial. Então, a primeira coisa que tem que estar ligado quando a gente fala em mundo bipolar é pensar nisto aí. Bipolar por quê? Porque no final das contas, lá no período da Guerra Fria, nós tivemos o capitalismo contra o socialismo. Tá, Sori, quer dizer que o capitalismo é um só e o socialismo é um só? Não, negativo. Eu até, quando eu juntei todas as turmas de nono ano naquele salão grande aquela vez, eu citei alguns tipos de capitalismo e alguns tipos de socialismo, mas não cheguei a aprofundar. Logo, claro que eu não vou te exigir isso aí agora. Mas neste primeiro momento, só em tu saber que é um capitalismo contra o socialismo, já está de bom tamanho. Aí mais à frente nós vamos ver alguns tipos de capitalismo, alguns tipos de socialismo, e aí sempre lembrando que tu tem toda a liberdade no mundo para trazer todo o pensamento geográfico, econômico, enfim, que tu quiseres para a nossa aula, uma vez que a aula é nossa, não é só minha. Então é para ser construída por todos nós. Vamos lá então. Bipolar por quê? Capitalismo contra socialismo. Esse capitalismo contra socialismo tem muita gente que confunde Estados Unidos contra União Soviética. E, de fato, eles capitaneavam a luta capitalismo contra socialismo. Entretanto, não era somente eles. Eram eles que capitaneavam e tentavam fazer com que o mundo inteiro ou se tornasse capitalista ou que o mundo inteiro se tornasse socialista. Mas era muito mais do que simplesmente a vitória de um desses dois países. Era a hegemonia econômica que estava por vir. Então, mundo bipolar. Capitalismo contra socialismo. Beleza? E na próxima questão, questão 2 ali, eu vou conseguir te responder, aprofundar um pouquinho mais essa relação dessa ordem bipolar. Foi? Partiu para a questão 2, então. Na questão 2, eu te perguntei o que é o primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, quando a gente pensa nesse primeiro, segundo e terceiro mundo, é como foram classificados os países neste período da Guerra Fria. Como assim? Eles foram classificados em primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos. E aí, tu muito ligado nos Paranauê do futebol, já deve estar pensando, senhor, pode crer, então quer dizer que segundo mundo era o país capitalista meia boca, em desenvolvimento, e terceiro mundo é o subdesenvolvido. Não, 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 larga de... não é isso aí. Meu queridão, minha queridona, vamos lá, não tem nada a ver com campeonato de futebol. Eu sei que todo mundo está com saudade dos campeonatos nesse período da nossa quarentena, mas não tem nada a ver com futebol. Vamos lá então. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Tá, socialistas desenvolvidos ou não? Todos os países socialistas. Se é um país socialista, independentemente do seu nível industrial, de evolução, de cuidado com as pessoas ou não, independentemente disso aí, países socialistas, o segundo mundo é de todo e qualquer país socialista, beleza? Seja a União Soviética, seja Cuba, seja qualquer país socialista dentro da África, todos eles estão dentro deste segundo mundo. E, por fim, terceiro mundo. Quem é o terceiro mundo? Países capitalistas subdesenvolvidos, beleza?
ainda não se usava a denominação desenvolvido em desenvolvimento subdesenvolvida. Nesse período era primeiro, segundo e terceiro mundo. Por isso aí, então, que eu te trouxe só fazendo os parâmetros com os dias atuais, para tu conseguir entender o que era esse primeiro, segundo e terceiro mundo. Isso aí quer dizer o quê? Que toda vez que tu escuta alguém falar, o Brasil é um país de terceiro mundo, tu está escutando alguém falar uma denominação que dentro da geografia não existe mais. Essa denominação ela foi, ela tem um tempo que é demarcado com a Guerra Fria. Se tu está falando de país de terceiro mundo, tu está voltando lá para o período da Guerra Fria e não para o período atual. Beleza? Então, primeiro, segundo e terceiro mundo, e eles classificam assim, por quê? Eles se classificavam assim, porque, claro, foi uma visão de um economista do lado capitalista, então, querendo mostrar que eles são uma coisa e a nós ainda temos uma diferença entre a gente, entre primeiro e terceiro mundo. Nem todos os países do primeiro mundo, nem todos os capitalistas, são desenvolvidos. E todo o segundo mundo é simplesmente segundo mundo. Se classifica ainda hoje? Não. Já nessa conversa contigo já vem dizendo que não. Por quê? Eram classificados assim até o final da Segunda Guerra. Desculpa, até o final da Guerra Fria. Hoje se classificam em desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e mesmo assim essa denominação ela já está se transformando para ficar muito mais ligado ao tipo de produção. E daí vão ser países de tecnologia, países de produção primária e com valor agregado ou sem valor agregado. Mas isso eu vou aprofundar melhor contigo em sala de aula. A ideia não é aprofundar agora, nesse momento, beleza? Então, não se classificam mais, porque era uma classificação da velha ordem mundial. Feitoria? Vamos partir, então, pro terceiro. O que foi a Guerra Fria? Quem foram os envolvidos? E ainda acontece nos dias de hoje? Bueno, a Guerra Fria, então, foi a luta entre o capitalismo e o socialismo, como eu já tinha te falado lá na questão capitaneada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, em que os Estados Unidos queriam implementar e garantir o capitalismo ao mundo inteiro a partir dos planos Marshall na Europa, do plano Colombo na Ásia. E ainda se a gente for pensar na América, nós vamos ter a Operação Condor, que estava dentro do macartismo, que foi ligado diretamente a isso aí, garantir, e o próprio macartismo dos Estados Unidos, para garantir, então, o capitalismo sobre todo e qualquer tipo de visão socialista no mundo. Enquanto nós tínhamos, pelo outro lado, a União Soviética, buscando implementar o socialismo no mundo inteiro. Então, isso aí que foi a Guerra Fria, foi a luta entre capitalismo e socialismo. Os envolvidos, então, nós vamos ter todos os países que estavam ligados ao capitalismo, capitaneados pelos Estados Unidos, de um lado, pela União Soviética, do outro, beleza? Ainda acontece hoje, em larga escala, não acontece hoje. O que acontece? Existe ainda debate, tem aquelas pessoas que não é porque o socialismo ele deixou de existir que não existem as pessoas que ainda militem por esse ideário socialista. Para dizer, tá, Sor, mas e Cuba? Bueno, ok, para quem ainda entende que Cuba ainda passa por esse processo de revolução socialista, ok, Cuba poderia ser. Contudo, Cuba, no início de 2019, salvo engano, o fato é verdadeiro, só a data é que está me fugindo, se foi início de 2019 ou 2018, mas enfim. O que aconteceu? Cuba mudou sua Constituição Federal, abrindo, claro que não abriu de uma hora para outra, vai ser de forma gradual, mas abrindo o país para iniciativa privada cada vez maior. E não que já não existisse, existem os hotéis e tudo mais. Então, de qualquer forma, tecnicamente, eu não vejo Cuba como um país socialista. Mas, para quem entende, respeita essa visão, beleza? Mas, de qualquer sorte, então, o socialismo, quando
os Estados Unidos, o capitalismo ganhou a Guerra Fria, nós não temos país socialista, nós vamos ter países, sim, com regimes autoritários dentro do capitalismo. E aí, esses autoritários podem ser mais ou menos autoritários. Então, nós temos China com um autoritarismo extremamente pesado, e a China é extremamente capitalista, e aí, tanto pela visão austríaca quanto pela própria visão marxista, a China ela é extremamente capitalista. Então, na China, tu consegue uma grande lucratividade, tu consegue produzir lá, e tu produz aquilo que a população, que o comprador quer. Logo, pela teoria do valor marginal, sim, tu vê a China atendendo os requisitos capitalistas. Quando eu vou pela teoria marxista, eu vou olhar para a China e vou pensar, na China eu tenho a iniciativa privada, logo eu tenho o dono do modo de produção que explora a mais-valia do proletário. Então eu tenho capitalismo também. Então, olha só, tanto pela escola austríaca, pensando na teoria do valor marginal, quanto pensando pelos socialistas, a partir do marxismo, pelos dois eu consigo ver os elementos de capitalismo dentro da China. O que não quer dizer que a China não é autoritária. Aí sim, a China é um país autoritário, sem a menor sombra de dúvida. Rússia é a mesma coisa. Rússia, capitalista, segue, não é autoritária não tanto quanto a China, mas é autoritária sim. E Cuba, cada vez mais, com a abertura com a mudança da Constituição Federal, como eu te falei, também vem vindo. Um país que está muito em evidência, que foi um país socialista, está muito em evidência dentro do mundo capitalista hoje, por exemplo, é o Vietnã, um novo tigre asiático. Mas, como eu não tinha conversado isso aí, não vou aprofundar muito mais. É só para ter essa noçãozinha um pouquinho maior. Vamos lá para a questão 4, então. Características do mundo multipolar. O mundo multipolar é um mundo pós-Guerra Fria em que eu tenho várias relações de poder. Em que eu tenho Estados Unidos, continuou como grande país poderoso, continuou. Mas não é somente Estados Unidos, eu vou ter uma União Europeia crescendo dentro dos blocos econômicos, coisa que a gente vai conversar com o tempo ainda. E aí, dentro da União Europeia, eu vou ter a Alemanha, grande derrotada da Segunda Guerra Mundial, vou ter a Alemanha junto com a França como as grandes potências europeias. E ainda eu vou para o mundo asiático, eu vou ter lá num primeiro momento, de um pós-Guerra Fria, o Japão ligado muito aos Estados Unidos, ao Plano Colombo e tudo mais, mas hoje, sem a menor sombra de dúvida, eu tenho a China como a grande potência do Extremo Oriente. Então, esse mundo multipolar é esse mundo que eu tenho várias relações de poder e eu não tenho mais como dividir somente em dois. São várias relações de poder, de grupos de poder e tudo mais. Beleza? Então, essas são as características do mundo multipolar. Não divido somente em dois. Agora, para concluir, eu vou emendar na questão 5 aqui. Na questão 5, que é o mundo unimultipolar. Tem autores que consideram que os Estados Unidos, por ser ainda a grande força hegemônica mundial, ou grande império, aí depende da tua percepção de mundo, enfim, nós vamos ter os Estados Unidos como sendo a grande força. E para esses aí, entende-se que o mundo ele é unimultipolar, ou seja, Estados Unidos como grande senhor de tudo, permitindo que outras pequenas potências assumam também. Dentro da minha visão geopolítica, eu já enxergo o mundo muito mais como multipolar. Eu enxergo muito mais como, sim, a União Europeia, como bloco econômico, conseguiu cumprir a sua função nesse quesito de igualar com forças com os Estados Unidos, não que tenha a mesma força, mas igualar em termos de força. E eu tenho, sem a menor sombra de dúvida, hoje o bloco de zona de influência Rússia e China como extremamente poderoso. Então, tudo isso aí foi reduzindo um pouquinho o poderio estadunidense, não que ele não seja ainda um grande poder. É o grande poder, mas eu não consigo ver ele hoje como tão hegemônico em relação aos demais para falar que ele é unimultipolar, beleza? Então, até nossas próximas questões e resolução. Detalhe, te cuida, por favor, cuida do pai, cuida da mãe, dos avós. Vamos para o final de tudo isso aí, vamos estar todo mundo junto de novo, comemorando o final desse triste episódio que está sendo a pandemia do mundo. Então, te cuida, porque ao te cuidar, tu vai cuidar do pai, da mãe, do vô, da avó, cuida de todo mundo, beleza? Até a próxima.